Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero contar uma história de um caso verídico que aconteceu um tempo atrás. Esse caso que chocou toda a América, né? O país chocou o mundo praticamente. Não vou dizer assim que chocou de um choque e tal, mas deixou todo mundo pensativo. Até onde vai a segurança dos nossos filhos? Até onde vai a responsabilidade dos pais com relação aos filhos e a responsabilidade de uma sociedade com relação aos filhos? Houve um caso de um técnico de futebol por nome Fernando Sierra com um aluno chamado Felipe, o aluno de apenas 10 anos de idade. Na escola foi levado para participar desse grupo de jogadores, onde o técnico era já conhecido do pai, porque o pai do menino já era jogador, né? E aí o menino, em pouco tempo, teve uma relação de intimidade muito grande com o técnico, chamado de Fernando. O menino, por nome Felipe, né? Ele se apegou na intimidade, se apegou em grau, gênero, em todos os sentidos ao técnico de futebol. Ao ponto de que a família se adaptou, achou legal e deixava o menino à vontade e nas mãos do técnico. Esse mesmo técnico que iria buscar esse menino na escola, levava para casa, iria buscar para levar. Esse mesmo técnico participava de reuniões dos pais na escola. Ele se apresentava como o pai do menino, mesmo a escola conhecendo que era o pai do menino, né? Como tinha autorização da família, a escola nunca reclamou com relação a isso. E o menino, por muitas das vezes, chamava ele de pai. E ele, por muitas das vezes, chamava o menino de filho. Então, tiveram em férias, viajaram junto com o consentimento da família, inclusive para o Brasil, tá? Vieram para o Brasil. Só que nessas viagens, essa intimidade entre o técnico e o menino foi além do que a família poderia imaginar. Dentro desses termos e dessa viagem, houve entre os dois uma paixão, um desejo, uma vontade de dormir e praticar relação sexual. Não se sabe a forma que ele usou para convencer o menino, mas baseado na intimidade que eles tinham, segundo o relato da própria polícia, né, chegou a esse veredito de ele ter relação com esse menino. Uma certa feita o menino vai ao psicólogo, era de praxe, de costume, né, por causa com a direção da escola sempre pedia aos pais que levassem os filhos para ter, né, uma conversa tal, para ver se tinha algo de normal ou não na criança. A psicóloga, olhando para o menino, achou algo estranho. Até hoje não revelou para a imprensa o que ela achou estranho no menino, mas ela chama a mãe do menino e diz: olha, o seu filho anda muito com fulano, viaja com ele tudo, eu gostaria de fazer um pedido. Eu senti algumas coisas estranhas no menino e contou para a mãe, né? Mas não contou para a imprensa. Tem como você então fazer um teste? Proíba então o Felipe de andar com o Fernando, o técnico. Não deixe, entendeu? Vá até ele, converse com ele e diga que eu dei essa opinião para você. A mãe vai levar o menino na escola, né? E lá aproveitou, chamou o técnico para conversar e disse: a psicóloga me disse isso, isso, isso. Então eu queria pedir a você que fosse respeitado. Não ande mais com o Felipe a partir de hoje. Aí o técnico respondeu para ela: se eu for proibido de ver o Felipe, eu me mato. Foi essa a fala que ele disse para a mãe do Felipe. Passado aquele momento, na quinta-feira, ele foi pegar o Felipe na escola, o Fernando, o técnico. E a escola, como não via problema nenhum, já ele sempre era ele que buscava, deixou ele levar o menino. E daí os dois sumiram. Não se viram mais nem o Felipe e nem o Fernando. A polícia foi chamada, fizeram uma campanha
para descobrir onde estava o Felipe e o técnico. Foi publicado nas redes sociais. Cerca de 2, 3 dias depois, a 150 metros de distância da casa do menino, os dois foram encontrados sem vida. O técnico deu um tiro na cabeça do menino, o matou e logo após se matou, ou seja, acabou com a vida dos dois. A notícia chegou para a família que os corpos de ambos foram encontrados. Em uma análise preliminar técnica sobre os corpos dos dois, foi detectado que o Felipe tinha sinais de abuso sexual, mas não recente. Ou seja, pela perícia técnica, já havia algum tempo que eles tinham relação sexual, né? Aliás, o técnico tinha com a criança, entendeu? Com o menino. O fecho dessa história é o seguinte: a mãe não tem mais o filho, a família também não. A tia relatou que o pai não dava espaço para o menino, ou seja, não dava o seu lugar como pai para o garoto, por isso que o garoto se apegou ao técnico. O pai não tinha tempo para estar com o filho, abraçar, beijá-lo, dar carinho, levar à escola, buscar, e quem tinha esse tempo e fazia o papel de pai era o técnico. E a família também deixou o menino muito à vontade com o técnico, deu nisso. É o que eu digo sempre, gente. A amizade entre um homem adulto e um menino, um garoto, não importa a idade, um rapaz, um jovem, demais, tá para cima e para baixo, desconfie. Não é querer dizer que todo homem que você vai ver ao lado de um jovem, que você vai dizer que está tendo uma relação que são gays, não. Não, não é isso. Mas é que a gente está vivendo num mundo, numa época em que tudo a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, hoje em dia, a amizade até entre dois homens está surgindo demais a prática da sexualidade. Entre jovens, garotos de 12, 13, 14 anos, 10, não importa a idade. Entre um jovem, né, um rapaz, um pré-adolescente e um adulto, já rola logo essa questão. Quando às vezes o garoto não quer, o garoto é forçado ou é comprado. Alguém lhe oferece dinheiro ou intimida ele para conseguir uma cama, uma relação sexual com esse jovem. Não importa que seja menino ou que seja menina, então tome cuidado. Analise bem com quem o teu filho ou a tua filha está andando. Veja, né, as redes sociais deles, verifique as conversas, porque seu filho, a sua filha pode estar caindo em um laço, né, que vai ser o fim da vida dele ou da vida dela. Antes que o mal aconteça, procure evitar. Procure evitar, porque nunca se ouviu uma época tão grande onde até pai, tio e avós abusando de garotos, meninos de 2 anos de idade, 1 ano de idade, 8, 10, tudo quanto é idade, e ainda matando, como essa época de agora. Tá feia a coisa. Cuide da sua criança. Não coloque a sua criança exposta nas redes sociais. Tá cheio de canalhas, tá cheio de vagabundo, de pedófilo nas redes sociais, procurando garoto, garota, né, com atitudes que eles entendem que está se dando para eles. Pegam amizades, se passam como criança, como adolescente também, para sequestrar, roubar, estrupar e matar o teu filho. Cuidado com isso. Cuidado, desconfie de certas amizades. Procure ver o que ele vê, o que ela está vendo nas redes sociais. Quem são seus amigos, quem são, se o comportamento deles mudaram ou não mudaram. Tem uns que não mudam o comportamento, né? Que às vezes você nem percebe, então precisa de algo mais profundo. Faça uma investigação. Não deixe o seu filho, a sua filha na mão de qualquer um, tá bom? Cuide bem.